Filha, traz uma água para a mamãe. Minha filhinha que nasceu no Acre. Bora? Bora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez no Preparação Trabalhista. Meu nome é Daniel Magalhães. Se você ainda não me conhece, eu sou auditor fiscal do trabalho e estou aqui com minha colega Ana Luísa Orcades, auditora do concurso de 2006, que vai trazer as suas visões, que são bem peculiares em relação à sua história, e brindar o nosso canal com mais essa visão para facilitar o caminho daqueles que almejam ser auditores fiscais do trabalho. Ana, boa noite, obrigado por ter vindo. E eu já lhe lanço uma primeira pergunta. É muito difícil uma fisioterapeuta se tornar auditora fiscal do trabalho? Daniel, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu tenho curtido muito discutir sobre ser concurseiro, né? Sobre sentar, encarar esse desafio de fazer um concurso. Então, antes de falar se é difícil, difícil eu acho que é qualquer pessoa, independentemente da sua formação prévia, né? Mas a minha formação era em fisioterapia. Quando eu resolvi fazer concurso, quando eu resolvi sentar para estudar, foi uma decisão muito grande. Primeiro, porque eu amava ser fisioterapeuta. Eu não era infeliz na minha carreira, sabe? Eu gostava muito do meu trabalho à beira do leito, eu trabalhava com terapia intensiva, trabalhava em pós-operatório de cirurgia cardíaca, adulto e neonatal. Eu amava, eu era uma profissional super especializada, sempre gostei de estudar e eu gostava muito de ver o resultado do trabalho, né? De ver a transformação da qualidade de vida do paciente que um dia está ali entubado, que não consegue nem falar, né? Projetar a voz, porque não consegue respirar, e daqui a pouco o cara está caminhando e vivendo a vida naturalmente. Então, eu sempre gostei do meu trabalho. Mas eu resolvi passar para essa área do concurso porque eu resolvi pensar a longo prazo. Eu não via no meu trabalho, que é um trabalho assim muito físico, né? Tem a questão das rotinas de fim de semana, não tem dia de semana, não tem dia, noite. Eu trabalhava muito, eu trabalhava na faixa de 100 horas por semana, que nem um cavalo, né? Eu trabalhava demais. Trabalhava Natal, trabalhava Carnaval. Eu não tinha filhos, eu era solteira, não tinha filhos. E aí eu ficava pensando, pô, será que eu vou querer fazer isso daqui a 30 anos? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? E a questão da remuneração, né? Eu não estava satisfeita com o que eu ganhava e com o respeito que a profissão de fisioterapeuta tem. Porque, bem ou mal, você pode estudar o quanto você quiser dentro do hospital, existe, apesar de não existir uma subordinação, existe uma diferenciação com o trabalho do médico. E eu realmente achava isso assim, uma coisa absurda, porque a qualidade do meu trabalho ela era muito, muito alta. Então, assim, entendia que não tinha o reconhecimento necessário. Isso me deixava triste, né? Assim, no desenvolvimento do meu trabalho. Aí eu conheci a carreira da auditoria fiscal, porque um amigo meu, que era dentista, e que ele era super dentista, ele adorava ser dentista, ele fez concurso, entrou para a auditoria fiscal da Receita e morava já em São Paulo, né? Que ele passou para São Paulo, ele fez na época era para o INSS, né? E aí eu fui fazer um curso, né? Eu como fisioterapeuta fui fazer um curso, fui hospedada na casa dele. E aí eu falei, pô, a qualidade de vida show que ele tinha voltado a tocar bateria, que ele tinha parado de tocar bateria há muito tempo, ele viajava, tirava férias, tinha tempo para ele. E eu ficava assim, mas você não tem saudade? Dentista? Ana, eu nem lembro que eu era dentista. E eu fiquei muito com aquela frase na cabeça, sabe? Aí eu fui ver o que era a área de concurso. Vi, falei, poxa, mas é um baita desafio, porque as matérias, gente, a minha área era a área da saúde. As matérias, direito, eu saí, comprei um livro de direito, eu lia 10 vezes aquele negócio, não entendia. Qual foi o livro que você leu? Você lembra? Esse Não primeiro me livro? lembro, algum livro de direito constitucional. Eu entrei sem referência, tá? Meu marido já era servidor público do MPF, e aí a gente entrou na livraria, falei, vou ver aqui os livros, pedi indicação para o cara da livraria, peguei o livro, comprei, eu li aquilo, falei, não é possível, não tenho condição. Aí fui procurar um curso. Aí entrei num curso
que tinha ali no centro da cidade, peguei os panfletinhos que tinha em cima da mesa, falei, pô, quais são os cursos que tem? Aí comecei a estudar, foi desse jeito. E quando você tem a orientação certa, porque uma coisa é você dizer, é difícil estudar, é difícil pra caramba. Você não tem orientação, você está perdido, está ali assim, sem ter um roteiro, sem ter alguém que te explique. Gente, difícil para caramba. Mas na hora que eu entrei num curso e vi que eu tinha condição de aprender aquilo, que não era um bicho de 7 cabeças, que dependia de mim, né? Dependia do quanto eu estava disposta a me dedicar àquilo, assim, eu fiquei, aí vou ser muito sincera, eu só estudei para a FT por 4 meses, mas eu estudei que nem um tarado. Eu fiquei, e eu trabalhava, eu nunca deixei de trabalhar, estava no começo do meu casamento, eu não tinha filhos, mas tinha uma enteada, que tinha 6 anos na época, e o começo do meu casamento foi isso, assim, eu optei por abrir mão de tudo para única e exclusivamente estudar, e eu fiz isso de verdade, então eu estudava todo o tempo que eu não estava trabalhando, eu assim, fiquei muito concentrada, fiquei muito, muito, muito concentrada, porque eu não queria ser concurseira. Eu via gente que estudava 2 anos, 3 anos, sabe? Vivia daquilo por muito tempo. Falei, cara, eu não quero essa vida. Que vida suada eu já tenho agora. Eu quero fazer este concurso e quero passar nesse concurso. Não estou disposta a ficar tentando várias vezes. Então, vamos fazer direito. Porque eu via, a gente vê a diferença de quem está estudando de verdade, sabe? A gente vê a pessoa falar, estou estudando para concurso, quanto tempo? 2 anos. Aí você vê o cara tá lá sexta-feira no bar, sábado tá na praia, domingo tá no cinema. Eu falei, cara, não é desse jeito que eu me proponho a fazer. Então, assim, é difícil para caramba, mas é difícil para todo mundo. E é impossível? Não é impossível, tanto que eu fiz e passei de primeira. Então, é isso, assim, eu acho que é tomar a decisão e comprar e bancar aquela decisão, né? Você estava no sol e queria vir para a sombra, não é isso? Me fala uma coisa. Assim, nem é vir para a sombra, né? Porque quando a gente entra na auditoria, a gente vê que a relação é diferente, não é, vou para o serviço público para. Mas não são senhoras, pelo menos, né? Não são senhoras, e são tantas as diferenças, Daniel, porque eu sou uma apaixonada pela carreira, né? Eu não entrei sabendo o que eu ia encontrar. Na verdade, eu peguei, como eu falei, o panfletinho e falei assim, aqui não tem contabilidade, vou fazer isso. Na verdade, assim, um pouquinho antes, um mês e pouco antes, eu comecei a estudar para Receita, só que de cara teve concurso, e eu estudei contabilidade e achei super viável fazer, mas é aquilo, tem que fazer aquele exercício 100 vezes, né? Porque na hora que você pega aquele livro, que era o livro do Ed Luiz Ferrari, nem sei se ainda é Ainda, esse o autor, ainda é, existe. mas faz aquele livro, todos os exercícios 2 vezes, o que vier na prova você vai acertar. Né? Era basicamente isso, mas eu não tinha tempo. Aí, quando eu vi um concurso sem contabilidade, falei, é esse. Então, eu fiz só por isso. E quando eu entrei, eu vi que aquilo que eu amava no trabalho de ser fisioterapeuta, que é ajudar outra pessoa a ter qualidade de vida, você tem aqui na Auditoria Fiscal do Trabalho, só que de forma ampliada, né? Porque você não está ali só você e o paciente no leito. Na verdade, a gente executa política pública de trabalho, né? E o que é mais importante na vida da pessoa? O que traz mais significado na vida da pessoa do que o trabalho, do que a condição, a dignidade, né? Você ter a condição de, com saúde, e aí eu descobri a segurança e saúde e também me apaixonei. Mas o que tem, que pode ser mais incrível do que você ver que você está transformando o meio ambiente de trabalho da pessoa e promovendo dignidade para essa pessoa, né? Para a coletividade. E mais, você está atuando no equilíbrio do mercado de trabalho, porque você vê que tem determinadas situações quando o cara desrespeita tudo, aquela empresa horrorosa que desrespeita, que explora, por exemplo, o trabalho análogo ao do escravizado, como é que o outro que quer fazer direito pode competir com esse? Né? Então, na verdade, você atua no equilíbrio das relações de trabalho, gente, no equilíbrio social. Então, eu logo de cara me apaixonei pela carreira e, enfim, cada dia que passa eu descubro mais áreas e mais possibilidades de atuação. Então, além da questão da estabilidade, da remuneração, de ser uma autoridade, né? de ter reconhecimento, tudo isso
Nessa área específica do serviço público, além de tudo, eu acho que a gente tem a condição de ter realização pessoal. Então, é uma carreira única, assim, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu vi. Eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. A mulher é boa, não precisa nem de entrevistador. Fala uma coisa, aí você passou e foi para o Acre. Como é que foi Fui chegar para no lá. Acre? Como é que foi chegar no Acre para trabalhar numa carreira que talvez ou provavelmente você não conhecia tanto? Como é que foram esses primeiros momentos lá em Rio Branco e com que você atuou? Certo. Então, primeiro, você falou talvez não conhecia tanto. Vou falar para você. No dia que eu passei no concurso, eu chamei minha família, a gente foi jantar. A gente foi num japonês aqui para jantar, comemorar. Aí, meus amigos, mas você vai fazer o quê? Aí eu peguei o pedacinho do Ministério do Trabalho, do site, onde estava escrito o que é o auditor fiscal do trabalho, e eu li aquela frase, porque eu não sabia era nada, eu não tinha a menor ideia do que fazia o auditor fiscal do trabalho. A gente não aprende isso quando estuda para concurso, né? E os tempos eram outros. Gente, eu era fisioterapeuta, não tinha nenhuma noção. Quando eu comecei a estudar, não tinha nenhuma noção de direito administrativo constitucional, nenhuma. Então, eu não, sabia, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas estava animada, porque eu gosto de coisas novas, sabe? Ah, você vai para o Acre, meu filho. Eu me inscrevi para a região 1, que era, né, a região que tinha o Acre, e falei, pô, eu vou, eu nunca fui ao Acre, olha que oportunidade, né? De dar uma volta, de conhecer áreas do Brasil, que é uma outra vantagem da Auditoria Fiscal do Trabalho, a gente tem oportunidades Com de certeza. conhecer áreas do Brasil, cidades e segmentos, atividades econômicas, que na nossa vida regular aqui do arroz com feijão, a gente nunca imaginaria que existisse. Né? Então, eu fui para lá, né? Como eu falei, meu marido já era servidor público federal. Ele trabalha no Ministério Público Federal. Se Deus quiser, ele estará no Ministério do Trabalho no ano que vem, porque está Amém. estudando também para fazer. Então, ele pediu remoção e foi depois, mas eu fiquei lá 5 meses sozinha, até ele conseguir a remoção, 5, 6 meses. Né? Fiquei até um período só eu com a minha enteada, que era pequenininha. Mas, gente, eu achei uma experiência de vida espetacular. É uma coisa que me marcou e que me transformou muito. Não é só... Porque, assim, na verdade, eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, nunca tinha saído muito, assim, quando eu fazia dança de salão também, adorava fazer dança de salão, então o máximo que a gente saía era ir para uns lugares mais longe no subúrbio para dançar. Mas eu não conhecia nada além da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu era super, vivia na bolha e no ovo. Então, essa oportunidade de ir ver o que é de verdade o Brasil, isso, gente, não tem preço. Né? Conhecer, viajar eu fiz uma viagem 2 vezes, né? Mas acho que pela estrada fui uma só. Viajar pela estrada, atravessar o Acre, ir lá para Cruzeiro do Sul, que é a segunda cidade, né, do Acre, e conhecer, enfim, os indígenas, conhecer o processo produtivo das coisas. Gente, isso aí foi incrível, foi incrível. Isso me transformou numa pessoa infinitamente melhor do que eu era quando eu cheguei lá. E depois, assim, a gente tem mobilidade, né? Quando eu tive grandes dificuldades, porque o Acre realmente para o Rio é muito longe. Quando eu estava lá, eu achei que eu fosse viajar bastante, fosse para a América Central, fosse para o Peru, fosse viajar. Nunca fui, nunca fui. Por quê? Porque todas as oportunidades que eu tinha, eu vinha para casa. Que era uma passagem muito cara, na época, hoje em dia ainda está bem mais acessível, mas era muito caro. Era uma viagem de um dia que eu tinha que pegar. Teve algumas ocasiões em que a única passagem que tinha era Rio Branco, Porto Velho, Brasília. Brasília, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fiz isso com a minha filha com 1 mês de idade. Por quê? Não era porque eu estava só querendo a mais barato. Claro que eu queria mais barato, mas era porque só tinha esse. Hoje em dia tem muito mais voo, é muito mais fácil. Mas, realmente, por conta disso, eu nunca viajei o quanto eu quis ter viajado por lá, e eu fiquei muito afastada da minha família no período, né? Isso para mim foi... Eu sou muito grudada na minha família, isso para mim foi sofrido, né? Foi difícil,
Mas aí pergunta, valeu a pena? Claro que valeu, porque hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, por opção, né? Estou aqui por opção, porque quando eu vim, depois eu fui para Petrópolis, eu quis sair do Rio, fui para Petrópolis, vivi 7 anos em Petrópolis, agora eu estou no Rio de Janeiro, e, enfim, eu acho que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E para mim foi assim, eu só tenho a agradecer esse dia em que eu fiz a escolha, que passou o panfletinho lá na minha frente e eu entrei na carreira. E eu dou a maior força quando alguém fala que vai fazer, por isso que eu falei que eu estou amando discutir, viver de novo isso do concurso, porque essa transformação que eu tive a oportunidade de viver, agora 900 pessoas vão ter, né? E é muita gente. Meu concurso foi 200 e foi um tiro, porrada e bomba, né? Agora são 900, a oportunidade ela é muito maior. O que é que você acha que muda para quem vai prestar esse concurso com 900 vagas, do que mudou para eu, que prestei concurso para 100, e Ah, você o que seu prestou é 14? 14, e o seu que prestou para 200 e poucas vagas? O que é que você acha Nossa, que muda? Daniel, eu acho que daqui até o dia da prova não vai ter 900 pessoas bem preparadas de verdade, preparada mesmo, fazendo isso que eu falei que eu fiz, Só um tá? parêntese. Defina, porque as pessoas aqui elas são bem criteriosas, certo? Defina nas suas palavras o que é preparado de verdade. Preparar de verdade é o seguinte: é ter estudado todo o conteúdo passível de ser cobrado no edital e ter se aprofundado de verdade naquelas matérias onde você vai ter que opinar, onde você vai ter que perceber, onde você vai ter que julgar. Fala Então, as matérias, na sua opinião. na minha opinião, pelo menos assim, direito do trabalho, o cara tem que estar assim, dominando o direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho, que aliás é uma matéria que eu acredito que vai ter um peso fundamental, porque depois a gente me lembra de voltar nesse assunto, por que segurança e saúde no trabalho vai ter um peso fundamental. Mas segurança e saúde no trabalho vai ter um peso fundamental, tem que estar dominando. Administrativo e constitucional não tem como fugir, não pode errar a questão de administrativo e constitucional. E a parte de português, assim, de provas de português e de redação. Então, eu acho que e direitos humanos, que para mim é uma matéria transversal, mesmo que não venha escrito no edital direitos humanos, esse conteúdo relacionado a direitos humanos ele vai cair com toda certeza, seja em constitucional, seja em direito do trabalho, seja em segurança e saúde no trabalho. Então, esse conteúdo básico tem que estar assim, dominando com muita facilidade, tem que estar compreendendo, porque o que é o diferencial, né? Não é você saber ser um mero reprodutor do que está escrito na lei, ou na norma, ou no. Enfim, não é isso. É saber julgar como é que você usa e transforma, e usa de forma crítica, né? Essa legislação, como é que você aplica, como é que você transforma aquela legislação no exercício de um direito. Isso é difícil. E eu acho que é isso que se espera do candidato com o perfil para vir integrar o quadro da Auditoria Fiscal do Trabalho, né? É ter essa visão prática e aplicada da legislação. Aí, por que eu acho que segurança e saúde do trabalho vai ter um peso enorme? Gente, para começar, por que a gente tem 900 vagas? Essas 900 vagas estão destoando de tudo, né? Quando essas vagas foram divulgadas, foi um susto. Gente, eu sou a mais otimista. Eu estava aqui, eu sou a chefe da seção de segurança e saúde do trabalho no estado do Rio de Janeiro. Eu estava aqui com a minha equipe falando, cara, esse concurso vai ser, quando autorizar, porque vai ter muita vaga, vai ter 400, 500 vagas. Aí o pessoal que trabalhava comigo falava, você é louca, você é delirante, nunca vai ter 400, 500 vagas. Eu falei assim, gente, vai ter 400, 500 vagas. Sabe por quê? Porque o trabalho do auditor fiscal do trabalho não pode ser feito por uma máquina ou por um sistema. Nosso trabalho é um trabalho que demanda a presença do servidor, de um servidor altamente qualificado nos locais. E segurança e saúde do trabalho tem isso. Segurança do trabalho não tem como ser feito por um sistema, por um
aplicativo, por uma máquina, por um robô, não tem. Né? Então, por isso, segurança e saúde no trabalho, questões relacionadas a direitos humanos, que engloba ali o trabalho escravo, a informalidade, são áreas que nunca vão ser substituídas pela inteligência artificial. Então, por isso, eu acredito, sim, que... assim, a área de SST ficou muito tempo sem ter concurso, né? Muito tempo sem entrar gente. É uma área que a pessoa tem que ter uma afinidade grande pela atividade. Então, eu acho que vai... Então, por isso, a gente está com pouca gente, né? Está muito difícil, a gente está com o nosso quadro muito reduzido, né? E eu acredito que, justamente por conta disso, que foi o que contou para a gente conseguir um número tão alto de vagas, na verdade, são 900 mais 25%, né? São 1.125 vagas por conta desse perfil. Então, eu acredito que é isso que vai ser cobrado, né, na prova. Porque esse pessoal que entrar vai reconfigurar a carreira, né? Na verdade, se você somar tudo, 1.125 é mais da metade do que a gente tem de auditor fiscal nativo. E se for considerar quem está na rua, assim, é muito mais da metade, praticamente, é quase o dobro dos auditores fiscais de trabalho que a gente tem na rua hoje. Então, é muita responsabilidade, assim. Nesse caso, com 1.125 vagas, o Rio de Janeiro, você acha, o estado do Rio de Janeiro, você acha que tem condição de receber pessoas já no início da carreira? Porque essa é uma pergunta muito recorrente no meu Instagram, e se eu passar por aqui e eu não lhe perguntar, vão me cobrar. Vocês Olha, têm alguém novato para o Rio? Daniel, eu vou falar que, aí, de novo, eu sou a chefe da sessão, eu estou lutando com unhas e dentes para isso. Né? Estou lutando com unhas e dentes para ter a oportunidade de treinar auditores novos aqui e manter auditores novos aqui desde o começo. E eu acho que a chance é muito grande, né? Porque, na verdade, a gente não tem concurso há muito tempo, mas um percentual muito grande dos auditores já está em lotações que seriam tipo lotações finais. Então, não sei se vai ter uma movimentação tão grande a cobrir todas as vagas, mas eu estou aqui na luta, suando, para poder fazer, agarrar, estou trazendo assim, na unha, para ver se a gente consegue realmente ter gente aqui no Rio, porque isso é muito importante para o nosso quadro. Né? A idade dos auditores fiscais ela já é muito alta. Se eu só vier, se não for assim, na verdade, vem muita gente, né, do norte, do centro-oeste, acaba vindo, cobrindo as vagas, e daqui a 5, 10 anos eu estou de novo sem ninguém, porque o pessoal já está perto de se aposentar. Né? Então, eu acredito que sim, que o Ministério vai considerar isso, né? E até só mais uma observação, não temos informações privilegiadas, tá? Mas eu acredito que sim, que o Ministério vai considerar isso e vai deixar vagas abertas para os novos também que entrarem. De qualquer forma, aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem aqui o Rio de Janeiro, a gente tem Niterói, a gente tem Caxias, a gente tem Petrópolis, tudo isso aqui muito perto. Né? Então, acho que a gente vai ter vagas para tudo quanto é canto, porque está tudo quanto é canto precisando. Perfeito. Realmente, como a Ana falou, a gente não tem informações privilegiadas, e para quem me acompanha lá nas minhas caixinhas, as minhas fontes são vozes da minha cabeça e Arial. Então, se me cobrar, saiba que você está cobrando, e quem não tem nenhum contato com quem decide ou com quem influencia essas pautas. Ana, você hoje está chefe da seção de saúde e segurança. Sua carreira sempre foi voltada para saúde e segurança, primeira pergunta, e como foi você se tornar chefe? Porque algumas pessoas de antemão me falam com muita franqueza que não tem perfil de atividade externa. Eu acho que é importante também as pessoas saberem que a nossa atividade é essencialmente externa. Então, como é que você migrou da atividade externa para a chefia, e se você sempre atuou com saúde e segurança? Sim, sempre atuei com segurança e saúde. Segurança e saúde. Sempre atuei na área de segurança e saúde desde que eu entrei. Eu sempre gostei dessa área, né? Eu fui
Eu caí meio sem querer. Quando eu estava no Acre, a gente fazia tudo, porque lá no Acre não tem essa separação, não tem uma seção de segurança e saúde e uma seção de legislação, que, aliás, é um nome ruim, né? Legislação, tudo é legislação, mas, enfim, lá é setor, então não tem essa separação, lá eu fazia tudo. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, na verdade, olha só que curioso, eu saí do elevador no dia que eu fui me apresentar, que ia terminar meu Isso trânsito, foi que ano, mais ou menos? que eu vim para o Rio, 2010. Então, você passou 4 anos no Acre. Tem que fazer a conta aí, não é isso tudo, não. Eu entrei em... 2007, eu passei 3 anos no Acre. beleza. 3 anos no Acre. Aí você saiu do elevador, e aí? E assim, só uma coisa, eu passei esse tempo no Acre, eu não estava desesperada para ir embora, não. Eu estava Tirou feliz, algum apesar da pedaço, distância. Hã? tirou algum pedaço, passar 3 anos no Acre? Nada, de jeito nenhum. Ainda tive minha filha acreana, gente. Minha filha é acreana. Enfim. Mas aí eu desci, eu olhei assim no elevador, o prédio, né? Eu estava acostumada com a superintendência desse tamaninho. Saí do prédio, fiquei olhando, falei, pô, para que lado que é? Aí andei para o lado esquerdo. Andei para o lado esquerdo, fiquei olhando, pô, tô perdidaça, não sei o quê. Pronto, caí na segurança e saúde no trabalho. Talvez se eu tivesse andado para o lado direito, eu tivesse caído na legislação, mas eu aí caí, aí fui acolhida pela chefia do momento, já me colocaram para treinar de novo, né? Com um colega que tinha sido meu professor no curso, que hoje é um grande amigo, que já se aposentou. E, enfim, e aí eu nunca mais andei para o lado de lá do prédio. Mas eu estou falando como se fossem duas coisas absolutamente separadas, né? A gente sempre buscou também vários operativos trabalhando junto com os colegas de legislação, e na medida em que a gente vai... É porque no começo é muita coisa para aprender, né? Mas na medida em que você vai ficando mais seguro e vai se especializando mais, né? Tendo mais conforto para trabalhar com aquela legislação, você vai também, enfim, enfrentando novos desafios. E qual foi a outra coisa que você perguntou? Como é que você entrou na saúde e segurança e como é que você se tornou chefe? Sobre o Como é que eu me aspecto, tornei? Eu sobre o sempre aspecto, adorei trabalho externo. Que eu estava falando, eu adoro atividade de fiscalização. Eu gosto muito de pegar minha ordem de serviço, de ir lá na empresa, de visitar, de olhar o meio ambiente de trabalho, de entrevistar os trabalhadores. Eu gosto muito disso, né? E nunca tive vocação para atividade administrativa. Para ser muito sincero, eu tenho horror de sentar um dia inteiro, ficar na frente do computador. Isso aí envelhece e faz mal para a pele. Não gosto. Então, eu nunca procurei nada relacionado à administração, mas eu me especializei na parte de fiscalização de serviços de saúde, né? Eu fiz parte da bancada de governo de revisão da NR32, dei curso no Brasil inteiro, assim, Brasil inteiro, não, é forma de falar, mas em vários estados, de fiscalização da NR32, e por conta disso, em 2021, né, em 2020, eu desenvolvi um operativo. Na verdade, eu desenvolvi as minhas fiscalizações numa forma sistematizada para avaliar o impacto da pandemia nos serviços de saúde, como é que esses serviços de saúde, aí lá da minha circunscrição, que era Petrópolis, como é que esses serviços de saúde tinham respondido, né, a essa mudança da realidade. Aí esse projetinho, né, virou um projeto estadual, e no outro ano a chefia que estava entrando me convidou para ser coordenadora do projeto. Aí eu quase pirei, porque eu não sei ser coordenadora de projeto, não sabia. Eu sempre recebia as ordens de serviço e cumpria as ordens de serviço, era isso que eu fazia. Mas aí eu tive que aprender a lidar com os sistemas, odiei lidar com os sistemas, não gosto, mas fui aprendendo, né, com sangue, com suor, com os colegas ajudando, e o projeto foi muito bem. E aí, assim, a chefe precisava sair, a chefe, que é uma colega que depois também ela teve um problema de saúde, teve que sair de forma antecipada, e meio que me convocou para assumir. Falei, ai, caramba, será? Não sei. Aí, quando eu vi, já tinha ido. Então, foi muito assim, né, para ocupar um espaço e dar continuidade a um trabalho que estava sendo bem feito
pela equipe anterior. A equipe anterior pegou o setor de uma forma e conseguiu organizar e conquistar ali um planejamento bem executado. Então, era nesse sentido. E acabou que eu curti, assim, eu estou curtindo muito a atividade de chefia, porque vejo que aqui na atividade de chefia eu também tenho a oportunidade aí de pensar de forma mais ampliada ainda em política pública de segurança e saúde no trabalho. Né? Então, aquilo que eu fazia ali, primeiro na ação fiscal, consegui pensar nisso de forma mais ampliada no projeto, coordenando o projeto, e agora eu estou com uma equipe assim, que a gente trabalha muito bem junto, né? Os colegas, a gente está fazendo uma equipe muito boa, investindo na capacitação da equipe de auditores fiscais de trabalho do Rio de Janeiro, desenvolvendo projeto, coordenando com outros órgãos. Então, assim, é um trabalho totalmente diferente, desafiador, mas que eu estou gostando muito de fazer. Enquanto estiver gostando muito de fazer, eu vou ficando. Né? Se quiserem também, enfim, aí as mudanças, tudo, não sei como é que vai ser, mas no momento eu estou curtindo pra caramba fazer esse trabalho, então não estou mais tão assim. No começo eu falei assim, meu Deus, eu estava perdidaça, e agora eu já me encontrei aqui. Perfeito. Nesses mais de 10 anos como auditora na rua, no Rio, e como mulher, você vê um risco acentuado em ser auditor, ou você vê uma vulnerabilidade acentuada pelo fato de ser mulher? Porque essa é uma dúvida muito recorrente, e eu aproveito para dar a minha pequena contribuição, que as pessoas, quando fazem concurso para a polícia ou para o Ministério Público, para juiz, eles não pensam que correm tanto risco quanto correriam em sendo auditores ou auditoras. O que é que você tem a dizer sobre isso? Olha, é claro que no mundo e na sociedade machista, a mulher ela tem muito mais obstáculo e desafio do que o homem, né? Então, várias vezes eu tive que me impor de uma forma muito mais assertiva do que os colegas homens, mas isso também nunca foi um obstáculo, né? A gente aprende isso é uma coisa que a gente aprende. E eu tive a oportunidade de conviver com outros colegas que me ajudaram muito nisso. Então, eu nunca tive problema, tá? Eu já tive obstáculos, dificuldades. Eu já tive uma situação assim bastante delicada numa empresa que eu fui fiscalizar, que o dono veio para cima de mim, né? Assim, realmente veio para cima de mim, e eu estava fiscalizando com um colega, e o colega entrou na frente, não sei o que, a gente saiu, depois eu voltei lá com a Polícia Federal e tudo isso. Aí, para a Polícia Federal, o cara estava bem mais manso, né? Ele fica bem mais mansinho quando chega o camburão, povo, os delegados, assim, policiamento ostensivo. Mas, assim, gente, esses desafios a mulher tem em todas as áreas, em todas as áreas. Aqui simplesmente não é diferente, né? E perigo, é perigoso? Eu nunca me sentia em situação de ter medo no desenvolvimento da minha atividade, tá? Mas eu já passei por umas poucas e boas, tipo, eu sou completamente desorientada de direção, completamente desorientada. E quando eu vim para o Rio, o GPS não era o que é hoje. Eu comprei um GPS que só me mandava para buraco, para boca de fumo, para assim, lugar bizonho. E aí, assim, eu fui aprendendo a ficar mais ligada. Mas eram outros tempos, porque hoje, por exemplo, aqui na Superintendência, só posso falar também pela do Rio, hoje em dia, a gente tem um protocolo de segurança. Hoje em dia, aqui no Rio, a gente tem viatura com motorista. Para começar, a gente tem um planejamento que prioriza a integridade e a segurança do auditor. Eu não mando um auditor numa furada onde eu não iria, entendeu? Onde eu não gostaria de ir. Quando é uma situação, e aí a gente tem um chefe de planejamento que verifica cada endereço antes de emitir uma ordem de serviço. Quando tem uma situação que a gente acha que pode ser um pouco mais complicada, o colega pede o carro e vai no carro com o motorista, não vai no próprio carro, vai na viatura. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa condição.
Então, a gente tem essa conjunção, né? A gente tem um planejamento inteligente, a gente tem um protocolo de segurança, a gente tem a viatura. Agora, ainda assim, pode acontecer algum tipo de coisa. Por exemplo, eu fiquei sabendo lá em São Paulo, há não muito tempo, poxa, um colega foi fazer uma fiscalização absolutamente tranquila, era uma empresa, acho que era um escritório de contabilidade, uma coisa assim, e teve uma situação de embaraço lá dentro, né? Então, assim, sempre pode acontecer alguma coisa, mas eu acho que hoje a gente está muito mais preparado, né? E, inclusive, prioriza a segurança e a integridade do colega. Conta uma história bacana na qual você se sentiu realmente útil para a vida de alguém ou de algum grupo de pessoas. Você deve ter diversas, né? Quase 20 anos como Nossa auditor. Senhora, é. Mas conta uma aí que lhe vem à cabeça como uma das primeiras que... Nossa, muito difícil. Você tinha que ter me falado antes que eu tinha pensado em alguma coisa, minha memória é ruim. Mas, assim, é porque a coisa ela vai acontecendo na rotina, né? Eu acho que a rotina da gente, ela acaba sendo uma rotina muito, muito bacana, em que você vê o tempo inteiro essa transformação. Ai, olha, eu vou ter que parar para pensar, mas você entra numa indústria toda ruim, todo troncho, aquele troço, povo de chinelo, você faz uma ação, consegue uma transformação, fiscaliza, você vê que a vida daquela pessoa, que a cara daquele trabalhador é completamente diferente no pós-ação fiscal. E não é incomum, assim, é bastante comum você estar saindo da empresa e vir o trabalhador correndo atrás, assim, obrigado, doutor, você não tem noção. Poxa, eu não tinha nem um capacete aqui. Poxa, eu não sabia que não podia meter a mão e lavar com esse produto químico. Poxa, gente, eu já vi isso, eu já fui fiscalizar a obra em que você chega, o cara está comendo no capacete, né? E Foda. depois o cara está sentado na mesa e comendo. A transformação ela é muito gratificante. Então, agora não está vindo na minha cabeça uma história em especial, mas são muitas as histórias, sabe, de transformação e que você vê aquela gratidão da pessoa, do trabalhador. E olha só, não é só do trabalhador, não, dos bons empregadores também. Aliás, outro dia teve uma obra que eu fiscalizei de um shopping, que eu embarguei aquela obra, eu não sei dizer quantas vezes, Daniel, eu embarguei aquela obra, eu não sei te dizer quantos autos de infração eu dei para aquela construtora. Gente, os caras mudaram a forma deles de trabalhar. E eu já tinha vindo para o Rio, mas meu dentista ainda é lá em Petrópolis. Aí eu fui a Petrópolis para ir ao dentista. Depois eu passei nesse lugar, por acaso, né? Sentei ali para comer um negócio. Aí passou o dono da obra. Ele me viu. Ah, onde você anda, meu Deus do céu? Me deu um abraço. Falou, olha. Aí eu falei, não estou mais aqui, agora eu estou no Rio, não sei o que. Ele, não acredito, mas você ensinou tanto para a gente. Olha só, minhas obras agora, elas são maravilhosas, não acontece mais nada, não tem mais acidente, não tem nada. Então, assim, isso é muito legal, né? Também, antes, eu já estava trabalhando no Rio, mas ainda estava morando em Petrópolis. Aí eu estava andando na rua, encontrei um engenheiro de segurança num hospital também, gente, que eu dei muito alto naquele hospital, mas muito. E aí o cara falando assim, Ana, por que você não vai há tanto tempo lá no hospital? Eu falei, gente, não vou porque agora eu não estou mais trabalhando aqui, né? Eu ainda estou morando aqui, mas estou me mudando para o Rio. Você não está trabalhando aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, não, calma. Mas tem auditor fiscal aqui e dentro de um planejamento as empresas todas vão ser fiscalizadas. Eu não estou aqui, mas tem outros. Ah, meu Deus do céu, não, porque você não tem noção de como a gente passou a conseguir falar sobre segurança e saúde do trabalho nessa empresa depois que você passou e deixou sua marca lá. Eu falei, é uma marca que pode não ter sido muito agradável, mas você vê, foi produtiva, né? Foi educativa. Então, assim, essas histórias são direto, são toda hora. Isso é muito bacana. E falando em marca, deixe sua marca aqui, cravando suas apostas naquelas que seriam os assuntos mais quentes em segurança e saúde. Após a sua intervenção, eu não vou mais falar saúde e segurança, é segurança e saúde do trabalho. Isso. Assuntos mais quentes para o concurso? Tá Sim, falando? nessa matéria, o que é que você acha que Olha, toda a eu cara do... estava falando ontem no curso
ontem, já estou meio sem noção do dia, mas acho que foi ontem, Fala do seu terça. curso também, aproveita aí. Falo. Então, terça eu estava dando aula para o curso preparatório, aula ao vivo, né? E aí o pessoal estava falando assim, olha, eu estou entendendo perfeitamente, eu estou conseguindo, agora na aula, eu consigo entender o que eu não entendia lendo a norma. Eu estou entendendo perfeitamente, mas eu acho que eu não vou conseguir somar os conteúdos e aprender, são muitas normas. Aí a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre a questão da fixação do conteúdo, como é que a gente faz para fixar o conteúdo, os exercícios, a importância de fazer exercício, que a gente passa também, a importância de estudar, de estar preparado para discursivo. Mas eu indiquei algumas normas que eu acho que elas são básicas e que, na véspera, o cara vai ter que dar uma lida muito concentrado para recuperar não só o texto da norma, mas aquilo o que foi estudado relativo àquelas normas, que são, primeiro, a NR1. A NR1 é um marco na legislação, né? A norma regulamentadora que trata de disposições gerais, gerenciamento de riscos ocupacionais. Ela foi revisada, ela foi totalmente transformada e entrou em vigor em janeiro de 2022, e ela propõe uma revisão na forma como a segurança no trabalho é pensada e executada no Brasil. Então, os processos de gerenciamento de riscos ocupacionais, eles podem ser cobrados de qualquer forma, né? De uma forma assim, muito transversal, com várias normas diferentes. E você tem que compreender como é que se executam esses processos. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, que é fundamental. A NR1 combinada, né, com as outras normas com que diz respeito ao processo de gerenciamento de riscos ocupacionais. NR5, gente, acho fundamental, porque também foi revisada, e a NR5 ela passou por várias alterações, principalmente em função da Lei 14.457, que instituiu no ano passado o programa Emprega Mais Mulher, transformou o nome da CIPA, que é, né, obrigação imposta pela NR5, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, e trouxe algumas obrigações para as CIPA nas organizações relacionadas à prevenção de acidentes e assédio sexual e outras formas de violência nos ambientes de trabalho. Responsabilidades essas que não são propriamente da CIPA, mas da organização através da CIPA, a CIPA como ferramenta de combate ao assédio e outras formas de discriminação nos locais de trabalho. Então, assim, fundamental. 5, fundamental. A 4, que é a norma do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho, é uma norma muito chata, que tem muito detalhe, difícil de compreender. Então, essa também precisa ser assim, estudada, porque também mudou muito recentemente, e eu acho que tem uma chance de ser cobrada. Agora, 17, gente, fundamental. NR17, ela precisa ser estudada, a norma e os 2 anexos, porque isso aí também... E aí, fazendo essa correlação com a NR1, né, falando de gerenciamento de riscos relacionados aos fatores de risco psicossociais, com a 5, sabe? Essa capacidade de compreender a forma como se implementam as normas de forma combinada e harmônica, isso aí eu acho que é fundamental. E aí, fora isso, gente, 18, Constituição Civil, tem que compreender, e 31, trabalho rural. E aí, combinado, né, os conhecimentos do NR 31 com o direito do trabalho, com a parte do trabalho escravo, né, de conhecer os conceitos, né, do contrato de trabalho, do que é o trabalho análogo ao de escravizado, entender de excesso de jornada e saber fazer essa interseção do direito do trabalho com a segurança e saúde no trabalho. E aí eu estou falando de quê? Estou falando de direitos humanos, né? Então, essa visão integrada das normas é o que eu acho que é quente, e que o aluno, o candidato, que tiver pescado isso, ele vai estar com a vaga dele assim na palma da mão. Tipo, a faca e o queijo é só pegar e cortar. Ele vai dar um show quando ele estiver integrado. É isso que a gente está buscando nos cursos, né? Eu vou aproveitar e falar do curso. A gente está
Atualmente, eu estou com 3 cursos ativos, abertos. Um curso do conteúdo de segurança e saúde no trabalho, que é no site no Você AFT, né? Você AFT, que é um curso que eu estou dividindo com o meu colega Rodrigo Vaz, porque, gente, são muitas normas, são muitas áreas diferentes do conteúdo. Então, a gente se juntou, né? Eu sou mais da saúde, ele é engenheiro, para a gente poder oferecer todas as normas com excelência. Então, é um curso gravado de conteúdo. Ele tem exercícios também, mas os exercícios têm mais o objetivo de... Não é um curso de exercício, é um curso que tem alguns exercícios para fixação do conteúdo, né? Esse curso está disponível lá na plataforma Você AFT. E os alunos têm também uma aula ao vivo por mês só de exercício, e tem um grupo de WhatsApp só dos alunos, onde a gente também joga outros exercícios, puxa a discussão dos temas, que é isso, é para apurar a compreensão das normas. A gente tem um curso de discursivas, e esse, ainda mais que o conteúdo pode ser mais amplo. Então, nesse nosso curso de discursivas, é um curso que aborda segurança e saúde no trabalho, que é a parte que eu pego com o Rodrigo, aborda direito do trabalho, que o outro colega faz, que é o colega Alisson Carneiro, aborda direito constitucional, direitos humanos e direito administrativo, né, que os colegas Adalto e Bruno estão fazendo, e redação de peças técnicas, com a parte de correção especializada em português, uma professora especialista em concurso público. Então, a gente juntou isso tudo num pacote para realmente preparar o candidato não para fazer discursiva de SST, mas para fazer questão discursiva do que der e vier, né? Então, tá maravilhoso, a gente já esgotou, né? A turma do discursiva com correção individualizada, porque a gente corrige todas, e agora a gente está com o pacote que a gente chamou de pacote sem correção. Então, o aluno ele vai ter acesso a todas as questões do nosso curso, ele vai ter acesso aos gabaritos, aos critérios e às aulas de correção. Ele vai assistir às aulas de correção para entender o que ele tem que colocar, o que tem que buscar lá no texto dele, enfim. Esse a gente tem vaga, também está disponível lá no Você AFT. Então, falei desses 3. E a gente vai lançar agora, assim, nas próximas semanas, está terminando de sistematizar, né, de montar o conteúdo, um curso só de questões. Aí não são questões discursivas com correção. Desenvolvimento de questões inéditas, a gente não usa questão requentada, questão de concursos passados, a gente usa questões inéditas nos temas abordados, né? Então, eu vou pegar a segurança e saúde do trabalho com o Rodrigo, e aí a gente está vendo também as outras matérias. Provavelmente vai ser segurança e saúde no trabalho, direito do trabalho, constitucional e administrativo. Então, e direitos humanos, né? Que acaba permeando isso tudo. Então, a gente está com todo esse pacote, que o nosso objetivo realmente é preparar o cara para ser aprovado, não é para ficar sendo concurseiro, é para ser aprovado. Eu quero ser chefe desse povo que vai entrar, sabe? Eu quero ir lá na posse, enfim, pegar, abraçar e comemorar junto. Assim, a gente quer fazer parte da estrada do cara, do cara, estou falando no masculino, mas não, né? Do candidato, porque nossa língua é uma língua machista, né? Mas desses candidatos para que eles sejam aprovados e venham compor o quadro da Auditoria Fiscal do Trabalho. Você quer tirar o cara do sol e trazer o cara para a sombra, não é isso? Então, mas explicando que não é uma sombra, tá? Tá Não é falando uma sou eu. Tá sombra. falando sou eu. Ana, você recomenda ler anexo de NR? Com toda certeza. Todos 38? Não, então, aí é uma coisa que a gente trabalha muito no curso, né? Quais são os anexos que você tem que dominar e quais são os anexos que você só precisa conhecer. Ler tem que ler, gente. Ler tem que ler. Agora, dominar você não tem. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma... Por quê? Porque você tem que conhecer a portaria 672, né, que fala o que é uma norma geral, o que é uma norma especial, o que é uma norma setorial. Essa portaria todo mundo tem que conhecer. E aí vai entender que tem anexos que são para uma coisa e anexos que são para outra coisa. Um anexo que você não pode deixar de ler.
o anexo da NR17, que trata de operadores de telemarketing. Esse anexo de telemarketing, eu acho ele super importante, né? Tem que ser estudado de verdade. E aí tem vários, né? Enfim, NR15 tem que conhecer os anexos. A NR1, você tem que conhecer o anexo também, tem que conhecer as especificidades das exigências relacionadas à capacitação, treinamentos, capacitações, enfim. Não tem como fugir dos anexos, não. Já vamos para quase 1 hora, mas a conversa está muito boa. Me diga uma coisa, existem candidatos que você acha que têm uma vantagem, eu diria quase que inata, para serem futuros auditores de trabalho? Você está falando em matéria de formação prévia? Sim. Não, olha, quem tem uma vantagem inata para ser auditor fiscal do trabalho é quem está muito determinado. É isso. É quem tem dedicação, quem está investindo de verdade, viu o cavalo passando o selado e sentou nele e não vai descer. Porque não em matéria de formação prévia. Por exemplo, quem é da área jurídica não sabe nada de segurança e saúde no trabalho e tem dificuldade para entender. Quem é da engenharia de segurança ou da medicina do trabalho, em geral, além de não saber nada da área jurídica, não tem esse conhecimento de verdade das normas, até porque as normas todas passaram por revisão. O cara, por exemplo, ele é engenheiro de segurança, mas ele trabalha só na indústria alimentícia, sei lá. Ele tem uma visão muito restrita das normas, um conhecimento técnico muito restrito. Ele vai ter uma facilidade para compreender e para estudar as normas, né? Aí, por exemplo, o cara vem e faz um curso, como esse que a gente está oferecendo, ele sai sabendo todas as normas, mas ele ainda assim tem que estudar a parte jurídica. Então, esse concurso ele tem essa característica, né? O pessoal que está estudando desde sempre não está estudando essas matérias. Então, eu acho que é um concurso que nivela todo mundo e deixa essa coisa que vai decidir quem vai passar ou não, muito na mão do próprio candidato, da capacidade, da resiliência que ele tem de seguir, de estudar aquele negócio todo santo dia, de não desanimar com a quantidade de conteúdo, a questão da inteligência emocional, né? De você saber que você vai fazer aquela prova sereno e que o negócio está ali, é você, a prova, e o jogo vai ser jogado desse jeito. Beleza. Você tem, assim, nessas suas interações com os alunos, percebido os principais erros e acertos que as pessoas cometem, que você possa traçar algum cenário aí, dar um norte? Assim, você está falando em matéria de estudo, né? Notadamente saúde e segurança, porque eu acho que o grande bicho-papão desse concurso é saúde e segurança. Primeiro porque eu Segurança e acho que... saúde. Como é que é? Segurança e saúde. Pronto, tá me corrigindo de novo, né? Que é o hábito. Segurança e saúde. É o grande bicho-papão, né? Me parece. Primeiro pela complexidade, né? Porque para mim também foi complexo. Depois pela cobrança, que eu acho que vai vir uma cobrança grande. Quais são assim, os principais erros e acertos que as pessoas têm feito em segurança e saúde e você tem percebido nessa sua interação com os alunos? Só uma coisa, esqueci de falar uma norma muito importante, quando a gente falou das normas mais importantes, a NR7, que fala de saúde do trabalhador. Essa norma também fundamental entender a relação dela com a NR1. Eu acho que o erro é achar que você pode compartimentalizar o estudo, é achar que cada norma existe num momento diferente, né? Porque na prática não é assim. As normas, elas têm que saber, a gente tem que conseguir descompartimentalizar, sabe? A gente tem que conseguir conquistar essa compreensão tão afinada que você sabe quando que uma norma vai interagir com a outra. E isso é uma coisa que não é uma questão de um erro, mas é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, quando eu desenvolvo as questões para os alunos, eu costumo botar muito em torno disso, né? A questão nunca é de uma NR só. E quando eu estou na atividade de fiscalização, eu não estou fiscalizando uma NR só. Eu posso estar no hospital, que tem lá uma norma regulamentadora específica, que é a NR32. Mas eu não estou vendo só a NR32, eu estou vendo a 1 sempre, eu estou vendo a 4, eu estou vendo a 5, eu estou vendo a 6, eu estou vendo a 9, eu estou vendo a 17. Então, essa visão integrada é que é difícil, e é o que a gente está buscando colocar quando desenvolve as questões para o aluno conseguir entender que
por exemplo, a gente estava, no sábado passado, estava dando uma aula também ao vivo de questões para a turma do Você é FT. Eu estava falando com ele, primeiro, você tem que saber ler o enunciado. Você tem que olhar aquele enunciado e entender o que é encheção de linguiça aqui. O que está aqui nesse enunciado só para me enrolar e para me cansar? Você tem que conseguir identificar quais são as normas que ele está cobrando, porque às vezes nem isso está claro com aquele enunciado. Né? Às vezes até isso você tem que descobrir, porque não está evidente. Então, fazer essa avaliação tranquila da questão e saber trazer os conhecimentos de forma integrada é que eu acho que é um desafio. Né? Eu acho que é um desafio que esse candidato tem que conseguir superar. Beleza, tá dado o recado. Essa foi a Ana Luísa, para quem tudo valeu a pena. E foi para o Acre, achando que iria conhecer a América Central, não conheceu, demorava um dia para chegar no Rio, mas que disse que você estuda NR1, 4, 5, 7, 17, 18, 31, trabalho escravo, jornada, direitos humanos e que integre e não compartimentalize o seu estudo para a FT. Eu acho que eu consegui resumir em alguns poucos caracteres. Ana, só agradecer a sua disponibilidade, deixe o seu último adeus e suas redes sociais e volte para responder os comentários aqui no canal, que são muito frequentes e a maior parte deles são comentários elogiosos e que requerem, muitas vezes, a contribuição daqueles que eu entrevisto. Bom, redes sociais, Instagram é @analuisa com z.orcades com h. Né? YouTube eu não estou conseguindo movimentar muito, porque não tem tempo, né? Mas está lá também, Ana Luísa Orcades. E os cursos, gente, no Você é FT, vem, pega qual é o recado? O recado não é um adeus, tá? Eu quero dar um até a posse, até Brasília, porque eu vou à posse, com toda certeza. E quero realmente dividir esse momento, que esse momento seja espetacular e transforme a sua vida como transformou a minha. Então, o recado é, gente, mergulha de cabeça, investe muito. Quando eu falo investe, essa palavra, ela engloba a sua energia, o seu tempo e sempre tem custo financeiro, mas é um custo que se paga no primeiro mês de salário. Agora, não deixa passar essa oportunidade, porque ela é a maior oportunidade da história do Ministério do Trabalho. Não acredito que vá se repetir antes de eu me aposentar, né? Realmente, assim, eu acho que a hora é agora. Então, é isso, é o cavalo selado passando, e quando ele passa, você sobe, porque realmente é uma oportunidade imperdível, imperdível. Tá bom? Então, gente, bons estudos e espero encontrar com vocês lá na posse. Amém. Foi uma hora de conversa, mas para mim pareceu bem menos devido ao brilhantismo de Ana, que deu verdadeiramente uma aula para a gente. A você, Ana, meu muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Daniel. Até mais.